agora. Boa noite para todos. Iniciando o estudo da noite, Palavras de Vida Eterna é o livro, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Página 59, lição 23. Adoração e Fraternidade. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também a seu irmão. João 4, versículo 21. Constituirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas palavras comoventes e belas que lhes definirá a grandeza. Combinarás com maestria os textos da Escritura Divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares dele com eficiência, segurança às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhes a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhes a magnificência. Clamarás por ele em súplica ardente, revelando confiança e fidelidade. Adorá-lo-ás com as tuas preces, para a tua arte, com o teu carinho e com a tua inteligência. Contudo, se não amas o teu irmão por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial estéril e egoísta? Um simples pai de família no campo da humanidade imperfeita alegra-se a dilatar-se-nos filhos que, lhe compreendendo a dedicação, se empenha no engrandecimento da própria cara através do amparo constante aos irmãos menos queridos. Contestavelmente, a lealdade da tua fé representa o perfume da alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor. Mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual poderemos realmente servir. Seja qual for a igreja em que externas as tuas reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua alma de cada dia. Mas não te esqueça de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que, de fato, honraremos a bênção de nosso Pai. Então, vamos elevar nossos pensamentos. Vou citar o livro novamente, Palavra de Vida Eterna. Vamos levar nossos pensamentos, pensar lá no pessoal, irmãos nossos de jornada que foi citado, que estão doentinhos. A moça que eu sei o que é, esperançosa, por um enxerto e um novo rim, e a incompatibilidade de graça. A outra irmã com problema de câncer, que também o alto possa visitar o seu lar para ampará-la. A irmã outra também, e vários irmãos nossos outros, passando por problemas mais difíceis. Os nossos amores, que são os nossos parentes, alguns deles com problemas, que sejam esses envolvidos também. Não podemos esquecer dos espíritos falidos, caídos, e muitos desses nos acompanham. Talvez nós fomos o culpado das suas quedas, e a vida coloca os nossos caminhos para que nós possamos ajudá-los a se erguer. Obrigado, Senhor, pela honrosa oportunidade de estarmos reunidos, estudando o Teu Evangelho. E hoje, o Livro dos Espíritos, que Jesus enviou como Consolador, para que nós saiamos das amarras e das agruras que nós criamos para nós mesmos. Muito obrigado, Senhor. Envolva todos aqueles que irão participar conosco,
E aqueles que não puderem, que sejam seus lares também envolvidos com amor e carinho. Graças a Deus. Damos por aberta a nossa reunião de estudo da noite. Em nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Elisa. Sejam bem-vindas. Boa noite, Elisa, Jorge, Afrânio, e tem mais alguém que eu não sei quem é que está preto. Boa noite. Dona Lourdes. Ah, Dona Lourdes. Então, boa noite. Dona Lourdes, a senhora está pretinha aí hoje, hein? Ela não ouviu, não, né? Acho que ela caiu, ó. Tá congelada a imagem dela, é por isso, Consuelo. Não, mas eu estou aqui ouvindo direitinho. Ah, tá aí. Deve ser algum problema na câmera, alguma coisa. É. Então, boa noite, Dona Lourdes. Boa noite, Boa noite a todos. Boa noite. Bom, hoje nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, né? Estamos na pergunta 508, mas vamos reler a 507, que não foi lida a resposta 507, só para a gente nos recordar, né? Boa noite, senhor Roberto. Bom. Isso aí. Peraí, seu Roberto, se ele caiu, seu Roberto? Caiu. Vamos lá. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta é a 507. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se entre os da classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? Bom, essa pergunta nós vamos procurar, né, os espíritos elevados, em algumas tradições, espíritos superiores. Vamos na escala espírita, vimos algumas classes de espíritos que, né, teriam dificuldades em ser, né, espíritos protetores, familiares, a não ser se for para botar a Marlene na fogueira, certo? E vamos ver depois na segunda ordem, né? Que é onde o mais alto da segunda ordem são os espíritos superiores, né? Essa são as ordens da escala espírita de espíritos que já têm condições de assumir, tá, essa missão, né? Ser protetor, né? E quanto à questão do pai ser protetor do filho, né? Nós também já comentamos alguma coisa. Depende muito da elevação do pai, tá? Ou do filho, quem desencarnar primeiro. Vai depender muito também, porque todos nós já temos. Quando nós reencarnamos, o nosso pai, né, está reencarnado conosco. Então, nós temos já um espírito familiar, amigo, protetor, etc., né? Ele é, no caso, o nosso protetor reencarnado. Então, pode sim, pode, mas não é uma coisa assim, meia parte. Falando sobre o livro Ação e Reação, que tem um engenheiro que o pai desencarna e continua com ele, né? Mas são poucos exemplos que nós temos na literatura espírita sobre isso, né? Bom, vamos ler. Alguém quer comentar a pergunta? Nós lemos aquela historinha do livro... Peraí, deixa eu ver onde está o livro. Contos desta vida e de outra vida. Em nome de Jesus, né? Bom, então vamos lá, dei resposta. Pode. Mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais, concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Certo. Então, pode. Mas não é, assim, digamos, muito assim, corriqueiro, né? Digamos assim. Tá? Nós vamos à próxima pergunta agora, conversar sobre essa questão aí. Tá? A 508. Vamos ler e conversar sobre ela. Alguém quer comentar sobre a 507?
perguntar para os filhos assim, vocês querem que o pai de vocês, quando desencarnar, seja protetor de vocês? O que é que vocês acham que os filhos vão responder? Aí Elisa já riu. Consuelo. Perguntar Consuelo. Agora não, mas quando você ficar mais velho, você vai sentir falta dos teus pais. Você vai dizer, nossa, como eles estão certos. Como eles estão fazendo falta. Quando é jovem, não, mas depois de uma certa idade, duvido. Essa pergunta seria para o Livro dos Espíritos para a Juventude, né? Essa pergunta. É verdade. Cadê o seu Roberto? O seu Roberto entrou 2 vezes e caiu, não conseguiu se sustentar. Pergunta 508. Os espíritos que se acham em boas condições, ao deixarem a Terra, sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Olha só, a pergunta é essa. Quando a gente desencarnar, nós podemos, né, em boas condições, esse detalhe, desencarnar em boas condições. Nós poderemos, né, realmente proteger não só os filhos, não, os que não são caros, né, principalmente quem desce a Terra em boas condições, já consegue gostar de muita gente, né? Já tem um leque maior de amores, digamos assim, né? A pergunta é essa aí. E antes de a gente falar sobre a resposta, a primeira resposta foi aquela paginazinha que serve para esse caso aí, né? Em nome de Jesus. Fica, seu Roberto, fica, seu Roberto. Estou tentando. Ficou, pronto. Vamos ver. Então, nós lemos na semana passada aquela página, em nome de Jesus, vimos que um espírito que estava em boa condição, ele não ficou diretamente ligado à filha. Ficou ligado à família, mas foi, né, procurava ajudar a filha de qualquer forma, né? Nós vamos ver também, no caso, a mãe do André Luiz, né? Ela ficou olhando, mesmo ela desencarnou, ficou olhando o pai do André Luiz com as namoradas, o próprio André Luiz, etc. Desencarnou, eles desencarnaram e ela continuou, de certa forma, assistindo eles, né? Agora, isso, né, não é também, nem sempre é assim. Porque se nós formos olhar, a maioria de nós não desencarna assim, em tão boas condições. Não são muitos. Né? Tanto que no livro Missionários da Luz, quando aquele senhor vai reencarnar, né, aquele amigo do Jorge, que eu esqueci o nome, falou: fulano, não me volte aqui, tá, sem ser completista. Ou seja, né? Apuleio. Famoso Apuleio, nome bonito, hein? Não é todo mundo que consegue ser completista ou quase completista, está bem próximo da linha dos 10, né, que é falado. Tá? Então, a gente vai ver que, normalmente, quais são os casos que a gente mais vê. Alguém lembra o nosso lar? Nós falamos já da mãe do André Luiz, um caso à parte. Agora, quem se lembra do caso Narcisa? Narcisa desencarna, quer ir ajudar a família. O que a veneranda fala? Olha. Oi? Vai, 10 anos. Não, 10 anos na regeneração. Regeneração não, câmaras de retificação, né? Ainda não era ministério, né? Era ligado a ele. Está nas câmaras. Ainda está chegando lá. Está lá embaixo daquelas vastas escadarias que o André Luiz desce, né? E essa é uma passagem dimensional. Então, ela está lá. Foi para lá para trabalhar, para realmente... Né? E depois de um tempo, o que é que ela fala para o André Luiz? Eu estava enganada. Ela começa a entender que a realidade como desencarnada é a nossa realidade como reencarnado. Nós reencarnados temos uma realidade totalmente diferente do desencarnado, né? É um caso. É outro caso também do livro Nosso Lar. Aquela senhorinha que o André Luiz foi junto com ela pedir emprego. Dona Idalinda, eu lembro, eu estava aqui pensando nisso.
Estou aqui pensando para visitar, ajudar os filhos. E o Clarencio mostra a ela porque ela não tem condições ainda de ajudar os filhos. As tarefas que lhe foram dadas como oportunidade de aprendizado no nosso lado, desprezou todas. E o André Luiz Malandra... fala. Rapidinho, é rápido. Para você ver, se a gente prestar atenção, quando lê esse caso do André Luiz e da Linda, a resposta do Clarencio para ela foi forte, ali, ó, enérgico. É que nós lemos assim e passa, ali é como se estivesse do lado de cá. Poxa, mas que homem grosso, mal educado. Seria a interpretação daqui, né? Na ambiência. Mas é o que ele... Mas a energia dele é aquela energia que a gente... Eu não sei como é essa energia, né? Com amor, que é o que nós não temos, né? Ponto. É isso só que eu gostaria de mencionar. Ela ficou até meia... ministro Clarencio, lá comentando. Clarencio foi enérgico. Os espíritos superiores, evoluídos, né, eles são enérgicos, né, eles falam com firmeza. E o que é pior, eles têm sempre razão. Isso que me deixa meio triste, viu? Eu nunca tenho razão, só eles. Então, nós estamos vendo os casos que, sobre essa pergunta 508, né, que os deixados se achavam em boas condições de deixar a Terra, ser reencarnado legal, se podem, sempre podem. Esse que é o problema aí, se sempre podem. Agora vamos falar de um outro caso aqui. Um outro caso que o cara achou, desencarna, tá? Numa situação em boas condições, conforme Kardec pergunta para os espíritos. É o caso do... Nós estudamos o livro Obreiros da Vida Eterna, né? Estudamos 5 desencarnes que não houve, só houveram 4, né? Que teve uma senhora no final, a Albina, foi necessário ficar um pouquinho mais da nossa sobrevida a ela. Mas um dos desencarnantes se chamava Fábio. Né? O Fábio foi um excelente pai de família, excelente, né, amigo, foi um cara que passou em todas as provas. Bom vizinho, bom trabalho, né, muito sensato. Logo que os filhos nasceram, colocou todos eles na doutrina, que ele era espírita, né? E o Fábio desencarna. Assim, fisicamente ele não estava legal. Não me lembro bem qual foi o motivo do desencarne dele, mas eu acho que foi tuberculose. Não estou lembrado bem. Mas fisicamente ele não estava legal. Mas mesmo assim ele chama os filhos, conversa com os filhos, conversa com a esposa, e ele dá uma tremenda lição para a gente. Né? Ele fala, olha, vou desencarnar, o que eu pude fazer por vocês eu fiz, deixei meus negócios encaminhados, ou seja, materialmente, mais ou menos, estava tudo certinho. E lhes peço que o que nós aqui aprendemos no nosso culto, lá no nosso dia a dia, nas nossas vidas, que vocês, tá, pratiquem, se utilizem disso tudo. E dá a entender o seguinte, ó, eu vou desencarnar, mas amanhã eu não vou estar aqui protegendo vocês, não. Eu não sei quando eu poderei voltar. Tipo assim, não sei quando eu terei autorização para voltar. Não sei quando eu estarei recomposto. Que a gente sabe que quando a gente desencarna, principalmente se for uma doença muito longa, até a gente já vê essa, né, reabilitação do plano espiritual, não é 10 minutos, não é 2 dias, né? Às vezes é um pouco longo esse período, né, de se acostumar no plano espiritual. Por mais desapegados que nós sejamos aqui, mas haverá essa transformação, essa mudança. Na maioria dos casos, nós vamos ver isso nos livros espíritas que nos trazem essas lições. Então, ele está mostrando para a gente, lá no livro do Vida Eterna, uma outra visão, tá? Que nós nem sempre nos lembramos. É tipo o que eu já falei agora, a gente lê e não presta atenção. Porque não é somente ter tido uma, como fala lá o escritor do livro do Obreiros, o Jerônimo,
Viver bem para morrer bem, né? Foi o caso não só do Fábio, de vários, né? Viver bem para morrer bem. Mas há essa mudança, há essa adaptação, a autorização dos maiorais lá, dos mentores. Então, tem uma série de fatores que vão também influenciar isso. O lance desse livro, Em Nome de Jesus, o irmão João, né? Irmão João. Não foi designado para ficar com a filha, foi designado para uma família. Então, há um monte de coisas que a gente tem que pensar, abrir nossa mente e pensar nesse monte de opções que existem, né? E de coisas, né? E aí eu estava pensando aqui, do que o Fábio falou, é uma coisa que nós, ainda por muito apego, né? Aos nossos entes que amamos, tanto amamos, né? A gente, do lado de cá encarnado, às vezes o desencarnado não pode vir até nós, e começamos aquelas nossas... terça-feira do Maria Vaz, né? Prece para os desencarnados. Pedir por eles é muito bom para eles, né? Agora, assim, tipo assim, quase implorar para que venha uma mensagem, venha alguma coisa, isso já não é tão bom. Isso já se torna uma evocação e muitas vezes eles não estão em condições de nos atender. E conforme nós já falamos, a maioria de nós não desencarna tão bem assim. Nós precisamos de um tempo, né? E porque a comunicação do plano espiritual, quando ela é espontânea, geralmente é o quê? A gente tem um pensamento em determinado momento, às vezes até de aflição nossa, que, puxa vida, minha mãe, meu pai, falava isso, né, quando eu tinha esse problema. O sonho. Quantos de nós não recebe as visitas em sonho? É isso? Aí vem lá o parente, né, a pessoa que a gente... Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? Nem sempre, já estou falando daqui para lá, nem sempre o que de lá desencarnou está muito bem, né, muito bem para nos atender. Não tem permissão. Eu já ouvi muito isso, porque, logicamente, não é no meio espírita que eu ouvi, né? Essa noite eu rezei muito para minha mãe para ela me ajudar. Eu estou com problema assim, assim. Já ouvi muito isso. Meu pai me ajudar, eu estou com problema assim, assim. Minha avó me ajudar. Então, fica o alerta para todos nós, né? Pedir é justo, ir lá na casa do irmão. Um exemplo que eu estou dando Maria vai, né? Bem, não há nada demais. Mas não é pedir também com, né, aquele apelo, aquela vontade enorme, né? Quase dando uma ordem. Traz uma mensagem para mim. Deixa eu dar uma explorada aí. Eu vou dar uma explorada. Estou lembrando aqui do Missionário da Luz, do caso de Dionísio, eu acho que é o capítulo 16, lá no Missionário. Até o Alexandre foi meio assim, olha, eu não concordo muito não, mas vou ver lá a petição do guia da casa, né, que é aquele que ajuda no trabalho. Aí ele falou, tudo bem, eu vou dar um jeito aí, ver o que a gente pode fazer. Aí ele foi lá, conversou com o Dionísio, presta atenção, você vai usar uma ferramenta aí. Talvez para lembrar o pessoal, lembra de uma senhorinha que era médium e que o marido gostava de tomar uns gorozinhos e ele não queria deixar ela ir para o centro e apareceu, o pessoal deu um jeito, botou, acho que é a tia dele, se eu não me engano. Foi a tia. Deu um sabonete nele, e ele ficou, não, por que você pode? Pode ir. A médium Otávia. Então, isso. O Alto, né, conversou com o Dionísio e explicou, né? E a família, é mais ou menos isso. Aí a família estava realmente inteira. E algum pessoal, frequentador da casa também, médium, poxa, vamos ouvir o Dionísio que ele traz para a gente. Ele foi dirigente lá na reunião, ele foi, se eu não me engano, acho que dirigente ou presidente do centro, uma coisa assim mais ou menos. Me ajuda aí se eu estiver errado. Pois é. Então, ele, da mesma medida que ele usou,
a mesma medida usaram com ele, né? Porque o Alexandre conversou com ele. Os familiares queriam saber do cartão magnético, aí eu estou inventando, tá? Porque naquela época não tinha isso, não. Queria saber do cartão magnético, da conta corrente, aonde foi que ele deixou o inventário pronto, entre outras coisas. Mais ou menos esses mínimos detalhes, não é? Porque nos nossos tempos atuais é isso aí que eu estou falando, cartão magnético, conta de banco, a senha, essas coisas que às vezes o indivíduo... Hoje em dia tem pessoas aí que é tão desleixada, meu Deus, deixa a família na podre, realmente. E o recurso fica lá no banco até resolver o problema. E é bom que a gente atente para isso, né? Enfim. É verdade. Deixa eu só só vou finalizar com uma orientação. Eu estava ouvindo no rádio que muita coisa mudou na legislação. Então, o cunhado, concunhado, né? Por exemplo, que é parente da esposa ou do esposo, hoje não é, antes era considerado parente, hoje não é mais. Se alguém for, e tem alguma coisa também, a doação, procurar fazer doação em vida, que estão mudando tudo aí. Então, a gente precisa estar bem atento com essas questões de legislação e deixar as coisas, porque senão os próprios filhos poderão vir a ser prejudicados. E também eu perguntei ao filho, eu não vou mentir para vocês aí, tá? Porque o filho, ele trabalha num local muito ligado aí a esse pessoal de legislação, e aqui no Tribunal Federal, né? Aqui no Rio de Janeiro. E eu perguntei a ele, ele falou assim, tem muita coisa, pai, que mudou em relação a essas questões aí, tal. Quer dizer, ele defende lá as questões lá com relação à área do INSS. Ele não tem nada a ver com isso. Mas, como tem um inventário da família, né, ele está mais ou menos a par, porque ele acompanha e está sabendo como é as coisas que hoje em dia vêm sofrendo alterações. Então, porque quando chegarmos do outro lado, aí a gente volta para nós, né? Nós, principalmente, que estamos aqui no corpo físico, às vezes até esperançoso, não, graças a Deus, aí começa o pessoal que está do outro lado, quer dizer, encarnado, enviar pensamento. Se meu pai tivesse feito isso, se a minha mãe tivesse feito aquilo, se meu avô tivesse feito aquilo, assim, assado, eu não estaria nessa situação que eu estou hoje. Enfim, é o problema do acompanhamento, né? Vocês me desculpem aí, né? Eu falar até um pouco mais, não sei se eu me mas a lição do Dionísio, e essa lição que o Afrânio acabou de comentar, guarda muito realmente com o nosso momento, principalmente do Fábio, com o nosso momento, né, aqui atual na Terra. Eu tenho que estar muito atento mesmo a isso, que as leis estão mudando demais. Demais mesmo. Alguém mais quer comentar? Elisa, Consuelo, Dona Lourdes? Ninguém? Não, por mim, tranquilo, Fran. Bom. Elisa, Dona Lourdes, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Elisa, vamos ler, então, a pergunta de novo e as respostas. Pergunta 508. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que são caros e que lhes sobrevivem? Então, sempre podem. O Kardec é muito inteligente na pergunta. Sempre podem, ou seja, está falando assim, né, uma coisa quase que aberta, geral, né? Sempre podem, né? E aí a resposta, vamos lá. Mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação.
Olha só, essa primeira parte da pergunta, da resposta. Mais ou menos restrito ao poder do que desfruta. Nós desencarnamos, primeiro nós temos que nos ambientar de novo no mundo espiritual. Primeiro nós temos que, de novo, nos acostumar com aquelas ideias de lá, que são totalmente diferentes de cá. Esses livros que nós lemos aí, eles devem ter uma dificuldade muito grande para fazer analogias para que a gente entenda. Isso é tipo assim, a gente vai chegar lá, agora que eu entendi o que ele quis falar, é mais ou menos assim. Eles têm que materializar o assunto para a gente. Olha só a questão aí. Né? Então, esse nosso poder, que nós, com exceção dos espíritos superiores que reencarnam entre nós, é muito limitado. Mas agora, eu estou falando até por mim, tá? Desculpe se alguém estiver mais adiantado aí, parabéns. Agora nós estamos começando a nos ligar nisso, a procurar Jesus, a procurar saber o que nós somos. Naquela famosa frase de Jesus, conheceis a verdade. Nós estamos procurando agora conhecer a verdade. E ela nos libertará. Então, nosso poder... voltando ao caso Narcisa, lá no nosso lar, né? A veneranda fala para ela, você fica 10 anos nas câmaras de retificação e depois disso, qualquer pedido teu, eu endosso. A veneranda tinha muita força. Dentro do nosso lar. Você veja bem, a Narcisa, com menos de 10 anos, já via-se totalmente errada, totalmente enganada sobre o que ela queria, o que ela tinha pedido à veneranda. Depois que ela se ambienta no plano espiritual, começa a conhecer a verdadeira vida, ela se modifica, mudou as ideias. Tem muito a ver com essa primeira parte da pergunta. Quer falar, Jorge? Sim. Eu não fiz sinal, não. Eu só aqui pegarrei, porque foi naturalmente. Mas eu gostaria de falar assim. O que você está mencionando, né? Eu não me lembro qual foi dos livros, se foi no Mundo Maior, se foi no Obreiros, ou se foi também no Missionários. Que quando nós, né, o nosso desencarne, depois, porque a gente tem aquele período de, vamos dizer assim, de desintoxicação do perispírito. Eu que estou usando essa linguagem, tá? É uma linguagem que eu usei agora, não tem nada a ver, é outra coisa. Nós vamos o quê? A palavra adequada seria essa, desidentificando com os fluidos densos da Terra. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui uma entidade, porque eu não vou para ir para essa ambiência, não. Tem pessoal achando que vai para nosso lar direto, né? Eu vou para o nosso lar, pode ir à vontade, porque eu não vou, não. Tá? Estou muito aqui, Mansão Paz, aqui embaixo, ainda faz o nosso, né? Por aí. Então, nós vamos ter que amoldar o nosso perispírito com as vibrações de lá. Sabe por quê? Porque um pensamento nosso equivocado lá vai ser um escândalo. Aí vão nos chamar a atenção. Lembra do André? Que chamaram a atenção dele? Esse pensamento aí não dá, não chega aqui não, meu. Isso quer dizer, é um escândalo. Né? E isso será no porvir, digamos. Né? Se tem algum jupiterianos aí, a Elisa que é de Júpiter, não é isso, Elisa? Você que é lá de Júpiter, se eu chegar lá em Júpiter, não, eu quero um frango assado, a passarinho, e aí? Né? Fiquei passei. Né? Ela não está nem ouvindo aí. Estou ouvindo, eu só quero saber que negócio é esse de eu ser de Júpiter. Ela está pensando em frango assado, não está pensando em Júpiter, não. É? Não, eu estou tentando entender como é que eu sou de Júpiter. No máximo, eu sou marciana. E dizem que Marte está na frente. Né? Então eu sou mais atrás. Aí, ela escolheu, aí, tá vendo? Viu? Então eu vou sair e vou lá para o Plutão, que é melhor. Acho que é na Pavuna que tem lá a Rua Mercúrio, Praça Júpiter, Praça... Lá na Pavuna tem.
Eu sei que eu vou ter um Mercúrio. Pois é. Então, nós aí precisaremos, né, nos adaptar para vivermos bem nessa ambiência. E, enquanto isso, nós vamos ter que ficar num local intermediário, né, que é uma colônia bem aqui próxima à crosta, para acertar esse passo. Lembra das filhas, lá do pessoal da Mansão Paz, acho que era Alfredo, se eu não me engano, se eu estiver errado, me ajuda aí. Ela disse, André, você, pela colônia, lá é diferente. Ah, se eu pudesse ir para lá, ela queria ir para lá, mas não tinha autorização. Né? O André Luiz ficou admirado com ela, né? Ela tocando pianinho e tal. Ela não tinha direito a prêmios de ir nosso lar, prêmios, né? Como visitante. Vai ver, acho que o noivo, uma coisa assim, né? É isso que eu ia falar. E no nosso lar, para nós, seria prêmio por alguma coisa muito boa que a gente fizesse. Gente, eu já fico satisfeito se estiver por aqui, por cima entendeu? Da areia, da terra do planeta. O pior é andar para baixo, né? Sei. Isso que é pior. Bom, vamos ler a segunda parte da pergunta. A situação que se encontra, que somos nós, né? Nem sempre nos permite inteira liberdade de ação. Mas para ter algum pouquinho de liberdade de ação, porque quando nós chegamos lá, nós vamos ter que nos educar de acordo com lá, ou seja, nos reeducar, nós somos de lá, né? E lá existe uma coisa muito, muito interessante, né? E lá o poder emana da moral, não emana da força, da violência, da brutalidade, da astúcia, conforme é aqui. Aqui quem manda é quem é mais esperto. É isso? Olha, eu ouço muito isso lá no lance que eu trabalho, né? Vai passando assim um grande comerciante industrial, o fulano é uma águia. Gente, eu morro de medo quando escuto isso. Tomara que ninguém me chame nunca de águia, viu? Eu não quero ser águia, não. Preciso ser o pardalzinho mesmo, canarinho. Quer dizer, aqui é isso. O águia é aquele que vê tudo, tem uma visão, né? É o que tem o poder. Tem a liberdade, né, que consegue mais situações onde, né, se empenha para ter mais liberdade de ação. Lá não. Liberdade de ação é para quem realmente está moralmente, né, dentro de regras, né, disciplina em relação a essas regras e possa se situar nisso. Então, nossa liberdade de ação, nós temos que já aprender aqui. Para começar aqui o aprendizado. A disciplina de respeitar as leis. Né? Hoje, o que a gente mais vê, infelizmente, é o desrespeito às leis. Não são divinas, não. As próprias leis humanas. Né? Cada loucura que a gente vê hoje, na rua, no trânsito, onde quer que seja, no trabalho. Né? Então, já que nós estamos sabendo que temos que respeitar as leis, né? Aquela passagem que Pedro chega para Jesus, Senhor, os coletores de impostos estão aí. O que é que nós vamos fazer? Jesus fala, Pedro, pega aquele peixe lá, tal, vá nele, né, enfia a mão nele lá na garganta dele, que lá tem uma moeda. Aí Pedro fala, Senhor, devemos pagar-lhes impostos? Jesus fala, importa não constrangê-los, que a lei do planeta, a lei humana, né, nos obriga a pagar impostos, porque ninguém vai querer doar nada para fazer uma escola, para montar um hospital, com raras exceções. Então tem que ser, o nome já fala, imposto. Né? Não é assim, voluntário não. Né? Doação não, é imposto. Tá? Então, nós, olha só, nós temos liberdade de chegar todo ano e doar para o Estado um X. Seria necessário o imposto. A diferença de cá para lá é essa. Se o imposto para isso, né, Afrânio? Se não fosse para o bolso deles, né, tudo bem. Não, veja bem, o problema, né,
Não, eu tô somos falando, nós. Não vou falar do político, não. Somos não é o nós. problema, não é se você não doa para É, isso, não é por isso, é porque a gente sabe que não vai para isso. É por isso que ninguém faz doação nenhuma para Estado, para município, para coisa, porque sabe que vai dançar mesmo. Né? pois é. Então, o problema não é... E somos nós, o Conselho. A verdade é, somos nós. Nós estamos inclusos nisso, né? Então, mas lá não tem nada disso. Lá não existe as situações impostas. Né? Existe o voluntariado e a pessoa pode ou não pode exercer aquele cargo, aquela missão, etc. Porque a condição realmente nossa, ou seja lá de quem for, só vai até um certo limite. Né? E é por Nós nos mérito, né? colocamos. Exatamente, que nós nos colocamos. Né? Voltando à mulher lá, a dona Idalina, né? Qual era o mérito dela? Isso que a Clarice fala. Você não fez, não tem bônus horas, falou para ela. Onde eu te 304. coloquei, né? 304 bônus horas. Eu conheço um caso parecido aqui de reencarnado, tá? Mas deixa eu falar. O cara foi trabalhar 3 meses em determinado local e ganharia um prêmio X. Ele trabalhou em 3 meses 120 horas. Depois vocês façam as contas aí. Quantas horas por dia? Dá em 90 dias, 120 horas. 90 dias, 120 horas. Olha que conta difícil. Uma hora e meia por dia. Então, somos nós. Né? Somos nós. Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa dessa pergunta? Eu queria te perguntar uma coisa, Frânio. Como é que uma pessoa que não trabalha, né, num lugar como o nosso lar, né, que já são, como você mesmo falou, a gente morre e não vai para o nosso lar, né? O Jorge falou. É muito difícil chegar lá. Não é morreu e entrou no nosso lar. Não é qualquer um que vai para lá. Como é que uma pessoa pode chegar no nosso lar e ter esse tipo de ação e ser esse tipo de espírito? Não ser um tipo de espírito que já quer se evoluir, que quer trabalhar, que quer melhorar, se lá já é um lugar difícil de se alcançar. Tem que voar aqui, encarnado. Nós falamos ainda há pouco aqui. Aqui encarnada que nós vamos nos colocar em condições de... Porque seria uma pessoa que gostaria de evoluir, né? Para chegar e desencarna e chega ao nosso lar, é um espírito um pouco, assim, entre aspas, melhor, mais esclarecido, que gosta, proativo, né? Que gosta de participar, que gosta de melhorar, que quer crescer. Não seria isso? Não? Nós falamos aqui ainda há pouco. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Ou seja, nós estamos aqui para isso, para aprender. E aprender e praticar. Tudo bem, não vou praticar 100%. Mas dentro do meu limite, porque eu também sou limitado, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu já não tenho mais o direito de não fazer nada, entendeu, Consuelo? Esse direito a mim mesmo eu me nego. Eu me nego a esse direito. Tem que fazer você algo. Não entendeu a minha pergunta. Como é que um espírito que não tem essa proatividade, esse pró-crescimento, né? Vou crescer, vou melhorar, chega lá e fica, sabe, bebendo e comendo, né? Fica lá ao ver a floresta, ver os passarinhos só sem querer trabalhar. Como é que esse espírito conseguiu chegar no nosso lar? É isso que eu estou querendo saber. Entendi, da mulher, né? Sim, deve ser muito merecimento de alguém. Merecimento e oportunidade, porque ela está sendo reprovada. E outra coisa, ela deve vir para a reencarnação rapidinho, pode ter certeza. Ela não vai ficar a vida inteira assim, não. Ela já até a própria pessoa que pediu por ela, vai falar, não tem jeito não, gente, joga para a carne porque não quis aprender lá e não quer aprender aqui. Com certeza. Entendi. Fran, aqui no livro Palavra de Vida Eterna, eu li essa mensagem de hoje que eu li hoje foi desse livro. Eu li hoje também, aqui no 21, que diz assim, porque essa mensagem aqui eu estou entendendo que isso é extensivo, né? Porque pega várias criaturas um pouco mais desequilibrado ainda e outros que estão tentando, pegando aí a apêndice da pergunta da Consuelo. O Paulo, né, em Coríntios, capítulo 4, 7,
Mas eu só vou ler só uns 3 parágrafos. Diz assim, ó, sigamos compreendendo. O título é Compreendendo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente, que vem de trabalho, né? O que a Consuelo comentou aí, conquistando por teu esforço, constituem bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Aí diz assim, ó, não te furtes desse modo a alvorada do bem, a pretexto de te sentires ainda sob a influência do mal. Outra, até alcançarmos triunfo pleno sobre nossos desejos de maldição, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou, além dele, os flagelos da tentação. Aí ele comenta aqui, são 4 linhas só, pequenas. Tentação da luxúria, da vingança, da cobiça, da crueldade. Tentações de todos os matizes que emergem do poço dos nossos impulsos instintivos, ainda não dominados, que foi citado nos castelos dos 3 andares, que é o porão do norte da nossa consciência. É isso só. Mais conhecido como chiqueirinho, esse porão, né? Exato. Foi o que também a Consuelo falou numa das reuniões aí. Já que nós vivemos no chiqueiro, mais ou menos assim, mas eu não lembro o resto. Quem fala isso é o Alexandre, missionário. Deixa eu falar só uma coisinha aqui, que eu abri aqui o Zap do grupo de estudo. Não sei se você se lembra da Viviane, tá? A Viviane que esteve conosco estudando em uma época aí. E ela pede aqui para o pai dela, que está internado, terá que passar por uma cirurgia delicada. Tá? Eu já estou pedindo, né? Marcos Lúcio Neves, o nome do pai dela, tá? Marcos Lúcio Neves. Então já fica o pedido, né, para os nossos amigos espirituais. Estou fazendo no meio do estudo, porque depois a gente pode, né, não lembrar o nome, etc. Já está pedido, tá? Bom, também vamos vibrar por aquele pessoal lá em Blumenau, né? Isso, também vamos vibrar. Com toda certeza. Bom, gente, a pergunta 508, tá? Já está legal? Já tem... Como diria na antiguidade, tudo mais de clique? Vamos para 509 então, Elisa? Está tão velho assim. Na antiguidade, né? Eu era criança, na TV Tupi, tudo mais de clique, né? Olha só. Pergunta 509, né? Pergunta 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Essa pergunta aí, lá pela pergunta 519, deixa eu ver, 519, 520, 15... Ó, começa na 17, depois a 18, a 19, a 20. Olha só, tá? A 538, tá? São muitas perguntas que vai detalhar mais essa pergunta para a gente. Mas vamos conversar sobre ela aqui, né? Lá na frente tem muitas coisas, outras coisas que a pergunta ela vai ser destrinchada, então vai ter mais detalhes, né? Está perguntando aqui, estado de selvageria. O que é que Kardec quer falar quando fala em estado de selvageria? Ele não está falando do selvagem, que é do modo que nós pensamos. Vamos começar por aí. O selvagem para o senhor Allan Kardec é o índio, o aborígene, tá? São aqueles espíritos que ainda estão muito longe da civilização. Não podemos colocá-los nem como ignorantes ainda. Tá? Nós vamos ver lá no livro Evolução dos Mundos e fala sobre eles, né? É o início, é o nosso início de humanidade, onde há assim, uma certa, entre aspas, ingenuidade. Tá? Não há tanta maldade,
A gente vê o caso daqueles, né, pigmeus, né, que são carnívoros, né? Então, a gente vai vendo que eles não, né, aqueles índios carnívoros não matam naquele negócio igual nós fazemos, né? Premeditar, ter consciência, desrespeitando leis humanas, desrespeitando leis divinas, por rebeldia, etc., ódio, rancor, vingança, nada disso. Né? Os nossos irmãos nativos que fazem isso, mas até na questão de se melhorar espiritualmente. Pô, se eu, né, me adquirir a força espiritual daquele que ele, né, se alimenta, né? Então, vamos entender que esse selvagem aqui, tá, é um espírito ainda assim, no início de caminhada. Podemos falar assim. É um silvícola, etc. Será que ele tem mentores? Um caso. Inferioridade moral. Ninguém nasce mal. Ninguém nasce destinado a fazer o mal. Né? Aí a gente vai vendo, né? Tem direito, tem um mentor, tem um anjo guardião, tem um amigo espiritual. Vamos lá. Tem os homens, tem os homens. Isso, assim, bom, são esses dois casos que ele coloca aqui, né? Que lá na frente já está falando de ordem maior. Aí eu pergunto, eles têm direito, eles têm esse espírito protetor? Nós vamos imaginar, quem vai dar a eles condição de crescer, no caso dos selvagens? Quem vai induzi-los ao crescimento? Vai colocá-los em situações para eles começarem a raciocinar, a estimular a inteligência. Não o outro, igual a ele. Com certeza não. Tem que ter alguém com mais capacidade. De inferioridade moral. Quem vai tirá-lo do mau caminho? Ele vai ter um monte de amigo que o acompanha, querendo deixá-lo no mau caminho, participar com ele das aventuras do mau caminho. Mas sempre tem alguém que quer tirar ele do mau caminho. Nós vamos ver um caso oh meu Deus, esqueci o nome daquele bárbaro lá, o que destruiu Roma, meu Deus. Elisa, hein? Nero? Não, o bárbaro. Alarico. Alarico. O Alarico. Alarico. O Santo Agostinho, que era na época o padre, né, o bispo de Hipona, o Agostinho encarou, quando ele estava para invadir Roma, ele encarou todo o exército de bárbaros, passou no meio deles. Como ele era sacerdote, havia uma superstição muito grande que se fizesse mal a qualquer sacerdote, não importa a religião, o mal viria para eles, etc. E tal. Ele foi xingado, mas chegou em Alarico, conversou com Alarico, e ali se formou uma dupla. Tá? Santo Agostinho, desde esse dia, depois que desencarnam e tal, Santo Agostinho passa a ser o protetor, o mentor de Alarico. Tá? Alarico vai vir em outras reencarnações, etc, etc, etc. E hoje, né, Alarico está no caminho do bem. Está no caminho do bem. E então, né, quem o ajudou a sair dessa situação de inferioridade moral? Porque Alarico não era mole, era inteligentíssimo. Fazer o que ele fez não é qualquer um. Tem que ser muito inteligente. Tá? Então a gente vê que todos nós, tá, temos boas companhias. Podemos até não querer desfrutar delas. Não querer elas, mas sempre tem, né, alguém mandando bons pensamentos para nós. Mais um caso. Esse é famoso. É o próximo livro do André Luiz que nós devemos estudar, se Deus quiser. Libertação. Matilde e Gregório. A Matilde no alto. A Matilde está numa situação tão confortável, entre aspas, né? Que vendo o filho sofrer não poderia estar muito confortável.
Mas numa situação que ela não tinha condições de chegar ao filho, nas formas, nos abismos. Por isso que ela pede auxílio ao Gúbio. Gúbio, mesmo sendo escritor, ainda tinha, pelo espírito dele, ainda estava grosseiro para ir lá. A Matilde não, teve que tirar o Gregório de lá para que ela chegasse até ele. Mas pelo que nós vemos, não sei se ela era o anjo protetor dele, mas ela mesmo fala lá o tempo todo, né? E ela não esquece e tal. E quando ela nota um pequeno desvio dele do mal, né, que já estava de se estar um pouco enjoado, ela pede ao Gúbio, né, a turma do Gúbio, para resgatá-lo. Tá? Então, a pergunta que Kardec estava nos fazendo é tudo isso aí. Né? E depois ele vai falar, né? Que tem espírito. E quando os espíritos são de ordem elevada, quem seria o. Assim, vamos falar o Madre Teresa de Calcutá. Quem seria o espírito protetor dela, isso? Tá? Quem seria? Chico Xavier, a gente sabe, que é o Emmanuel, né? Irmã Dulce, Gandhi, e outros grandes nomes que nós temos aí, né, que trabalharam aí no anonimato, ou mesmo aquele Albert Schweitzer, não sei falar o nome dele, né, que largou tudo que tinha na Alemanha, todo o conforto, fez um curso de medicina para poder ajudar os africanos. Quem serão os irmãos, os espíritos protetores deles? Logicamente, para ter esse contato mais direto, tá? A pergunta é essa, mais ou menos. Alguém quer falar alguma coisa sobre a pergunta? Eu gostaria até, para enriquecer, na pergunta 540, quando ele fala daquelas miríades de animal, que está dentro do texto, né? Do texto, não, do título principal, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Ele fala aqui, ó, a pergunta, o Kardec é danadinho mesmo, ó, a produção de certos fenômenos das tempestades, ou não, errei, os espíritos que exercem a ação dos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando o arbítrio ou por efeito, né, de instinto ou irrefletido impulso, porque ele está comentando aqui, né, como é que surge, que os espíritos, na resposta deles, como é que surge ilhas, como é que acontece isso? Aí eu estou dando um pulo aqui, estou dando que a resposta ela é grande, né? Aí, mas aqui no meio, ele coloca assim, ó. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaia para a vida. É aí que eu gostaria de chegar, ó. Ensaia para a vida, para chegar lá nos Silvícolas, que você acabou de citar aí, ó. Antes que tenham plena consciência dos seus atos e estejam em pleno gozo do arbítrio. Portanto, eles atuam, né, no fenômeno do que inconscientemente se constituem os agentes. É o que, mais ou menos, eu estou só para enriquecer aí, que mesmo essas espécies, eles classificam, né, como espíritos. E nós não temos o hábito de achar, isso aí, como é que é o pessoal, coral, isso é coral, deixa para lá, mas ali é princípio inteligente, né? É espírito em desenvolvimento. Tem alguém ali que é o responsável, e esse é o senhorzinho que nós estamos falando, chamado anjo da guarda, né? Anjo de guarda. Respeito familiar, tudo isso aí. Bom, vamos ler alguém quer comentar? Então vamos ler a resposta, Elisa. Vamos lá. Pergunta 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam.
Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com o do espírito protegido. Então, vamos detalhar aqui nessa resposta. O progresso do espírito familiar. Não é o anjo guardião, não. Guarda da relação com o do espírito protegido. Tá? A gente tem que prestar atenção nisso. Vamos lá. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, a vosso turno, o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realize com o auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para vosso adiantamento. Só uma coisinha, ó, em nome de Jesus aí, tá? Uhum. Aquela folhinha que nós lemos, em nome de Jesus, tem muito a ver com isso aí. Tá? Ele não é. A gente vê que ele chora, se emociona. A gente foi comentando isso quando lemos a folhinha, né? Mas ele, perante aquela família, né? É como falam os espíritos lá na frente, né? Para os animais, vós sois deuses. Não é isso que os espíritos falam lá? Próximo a essa pergunta, 540, mais ou menos, por ali. Então, é mais ou menos isso, né? Cada um vai, né? Então, é um ajudando o outro, né? Como o Antônio Carlos falava muito lá no centro, Deus se utiliza de uma criatura para ajudar a outra. É por aí. Não adianta botar lá o Mozart, o Beethoven, para ensinar uma criança que está aprendendo agora a tocar piano, né? Ah, não. Por que isso? Para colocar um professor mesmo, para depois que ele for se elevar, até ele chegar. Olha, para esse rapazinho que está tocando aí, essa mocinha, precisa de um protetor mais. No caso do Divaldo. Era um espírito chamado Manuelo, né? E um dia o Manuelo fala para ele, ó, eu vou sair, mas vai ficar contigo um anjo. Agora de anjos. Tá? O Manuel não estava... Quando chegou a época da missão do Divaldo, veio uma pessoa realmente capacitada para levar essa missão para frente. Tá? Vamos lá, Elisa. Bom, Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Tudo gradual. Bem gradual. Tudo tipo assim, homeopatia. Doses. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa? Não. Tudo certo? E todos nós precisamos reencarnar novamente porque temos... Tem uma coisa aí alta aí, ó, no fundo. Alguém falando? Eu acho que é da Lourdes. Da Lourdes. É, mas eu não consigo fechar o microfone dela. Deixa eu ver aqui. Fechar, gente, desculpa. Não tem erro, não. Pronto, fechou. Beleza. Bom, então a pergunta, eu vou desligar a gravação, tá? A pergunta está toda ela